Tito capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Isso aqui nem todo mundo gosta, né, de escutar isso, principalmente aqueles cristãos metidos em política, que se os principados e potestades não forem do partido dele, ele realmente não vai querer se sujeitar. Mas aqui deixa muito claro, aqui não tem partido, aqui não tem lado. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, aos poderes, porque Deus institui os poderes. Quando nós aprendemos lá de Romanos, né? Romanos 13, versículo 1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, às autoridades, aos poderes superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus. Ah, mas até a do outro partido? Até a do outro partido. E as potestades que há, ou seja, que estão estabelecidas, foram ordenadas por Deus. Sempre me perguntam, quando eu falo isso, as pessoas me perguntam, mas isso é só para só para autoridades honestas e boas e fiéis? Não, isso aqui é todo. Pensa que quando foi escrito isso aqui, olha, tinha Pilatos lá, tinha Império Romano, tinha Nero, tinha aquela turma toda. E não, eles não eram nenhuma Madre Teresa, não. Os caras eram maus, os caras eram perversos. Nero fez um jantar uma vez para os seus convidados nos jardins do seu palácio e pegou cristãos que tinham sido presos, caçados pelas ruas de Roma e presos, mandou amarrar estacas, besuntou com óleo, né, com petróleo, e pôs fogo. Então eles jantaram à luz de cristãos gemendo e queimando no fogo. Você pensa, pessoas cruéis desse jeito eram autoridades. Eu não vi em Brasília ainda ninguém jantando à luz de pessoas pegando fogo, né? Mas eram autoridades, e isso foi escrito numa época em que essas pessoas cruéis eram autoridades. Por quê? Porque Deus que estabelece as autoridades. Isso começou lá em Gênesis capítulo 9. Porque até Gênesis capítulo 9, a sociedade era constituída na forma de patriarcado. Era um pai de família que tinha os seus filhos, os seus netos, os seus genros, suas noras, eram tribos, né? Mas aí quando Noé saiu da arca, o Senhor já deu a primeira ordem para ele. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Então, ou seja, ali foi dada autoridade a homens de exercer poder ou domínio sobre outros homens, inclusive com poder de vida e morte sobre os que não se sujeitassem. Então, em Romanos, toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Depois ele vem falar dos tributos e impostos, e que as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Então, quando a pessoa argumenta
que não deve obedecer à autoridade, essa passagem é tão clara. Qual é o cristão que se opõe a uma autoridade constituída? Ele está se opondo a Deus. Nós vimos o que aconteceu ali em Brasília, né? Sem entrar no mérito de quem está certo, de quem está errado, aqueles milhares de pessoas que estavam lá acampadas na frente dos quartéis protestando contra a mudança do governo, e no fim acabaram todos presos. A acusação é de que estariam ali como terroristas. Claro que não, né? Não estavam como terroristas. Tem até velhinha lá com a Bíblia na mão. Mas estavam ali na ignorância. Os cristãos, pelo menos, estavam ali na ignorância. Não sabiam que devem se submeter à autoridade. E é um erro querer impor a sua vontade contra as autoridades. Então, um cristão nunca deve participar de protestos. Um cristão nunca deve participar de revoluções para derrubar governos. Nunca, jamais. De maneira alguma. Nós vemos quantos cristãos naquela época, em janeiro, que levantaram a voz, incitaram, inclusive, líderes, pastores de igrejas, incitando os seus fiéis a fazerem barricada contra as autoridades, e estava errado. Sem entrar no mérito da questão, repito, não estou julgando aqui quem está certo ou quem está errado. Toda vez que alguém se opõe à autoridade, esse alguém está errado. Ponto. É assim que funciona. Pelo menos é isso que a Bíblia diz, né? Nós temos a Bíblia que deixa muito claro isso. E lá em Daniel capítulo 2, nós vemos também um princípio bem claro. Daniel capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, quando existe autoridade, quando Deus institui uma autoridade, seja ela quem for, o papel do crente em Cristo é obedecê-la. É obedecê-la. Porque se não existisse autoridades, virava anarquia. O mundo entraria em desordem. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, aquelas estrelas que estavam no céu são lançadas na terra. Eu acho que tem até um versículo que fala das estrelas do céu, que ele arrasta as estrelas do céu. Mas, de qualquer maneira, vai haver um momento no futuro quando as autoridades vão perder poder, vão cair do posto delas. E a gente sabe que esse é o caráter do último estágio do reino de rei de reis, que é Roma, a última versão de Roma, não é? Que serão os pés da estátua de Nabucodonosor, que eram de barro misturado com ferro. Barro nos fala de humanidade, ferro nos fala de poder. Barro com ferro é o poder sujeito à humanidade, ou seja, é a democracia. É o poder exalando dos homens, emanando dos homens, emanando dos cidadãos. E isso, embora seja muito bonito, né, em princípio, dizer que todo o poder emana do povo para o povo, tal,
Isso é errado, porque todo poder emana de Deus. É de Deus o poder, não é do povo. O povo se submete apenas. O povo não tem que dar palpite no poder que Deus estabelece, Deus ordena nesse mundo. E isso, o que eu estou dizendo aqui, eu sei que muita gente vai querer furar o pneu do meu carro. Mas é isso que a Bíblia ensina. Então, quando um cristão se coloca contrário às autoridades, ele está se colocando num terreno completamente oposto, porque lá em Romanos fala: quem se opõe à autoridade que Deus instituiu se opõe a Deus. Não foi isso que nós lemos lá? Em Romanos, capítulo 13. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Resiste à ordenação de Deus. Você tem coragem de resistir a Deus? Você quer resistir a Deus? Resista à autoridade instituída. Se oponha à autoridade instituída. Proteste contra a autoridade instituída. Você está protestando contra Deus. É assim que funciona a coisa, né? É que a gente não está acostumado com esse discurso, com essa história toda de democracia, liberdade, liberdade daqui, liberdade dali. Nós perdemos de vista o que é a ordem que Deus estabeleceu para este mundo. Porque se não tivesse essa ordem, virava anarquia, um governo de ninguém.